Fatos Frank, vídeo falando sobre o chamado de Eliseu. Vamos para o vídeo! A paz do Senhor Jesus, boa tarde para você que vai ver este vídeo. E eu não sei a hora que você está vendo este vídeo, mas saudação também aqui para você. O ministério do profeta Elias chega ao fim, então ele vai em busca de um sucessor para ele continuar o ministério do Senhor. E inspirado por Deus, o escolhido da vez é Eliseu. E então Elias vai até Eliseu e então chama ele para fazer a obra. E Eliseu diz assim: deixe-me ir despedir dos meus pais. Elias deixa ele ir despedir e então começa ali as instruções para que Eliseu comece o seu ministério. E ele levou ele algumas pessoas e ali mostrou quais eram os seus servos, a quem ele deveria cuidar na sua carreira ministerial. E aí o que acontece? Em uma conversa antes dele subir para ser arrebatado em uma carruagem de fogo, eles estão conversando e Elias diz assim para Eliseu: o que peço que você me quiser. E o que Eliseu pede? A unção dobrada da capa de Elias. E Elias olha para ele e diz assim: olha, o que você me pede é difícil, mas se você me vê subindo na carruagem de fogo, então Deus vai te conceder isso. Já era hora do profeta Elias subir e ser arrebatado na carruagem vivo, e também no momento de Eliseu estava começando a princípio. Então Eliseu vai para o Jordão e ele toca nas águas e diz assim: aonde é que está o Deus de Elias? E as águas do Jordão se dividem ao meio. E daí em diante começa o ministério de Eliseu. Ele está em uma determinada cidade e chega uma viúva, filha dos profetas. O esposo dela servia aos profetas e então ela chega e diz assim: Eliseu, eu estou com uma dívida e os credores querem levar meus filhos embora. E o meu marido servia a vocês, aos profetas. E aí Eliseu não recrimina ela de forma nenhuma e diz assim: o que você tem? Ela diz: eu não tenho nada, apenas uma botija de azeite, que era um pote de azeite. Então Eliseu diz: vá nos seus vizinhos e pegue vasilhas emprestadas e deite o azeite sobre as vasilhas. Quando acabar, você venda e pague a sua dívida e viva do resto. E mesmo assim aconteceu. Então Eliseu enfrenta também situações de seu ministério. Chega outro homem para ele e diz assim: oh, meu senhor, o machado era emprestado e ele caiu no rio e agora eu não sei mais o que fazer. Eliseu disse assim: faz o seguinte, me traga aí um caule de madeira, um pau de madeira. E ele joga na água e a água cai. Outra pessoa chega e diz assim: meu senhor, as águas do rio se tornaram insípidas, não presta para nada, já não pode mais ser usada. E Eliseu diz: traga sal. E então o que se acontece? Ele joga o sal na água e então a água volta a ser do mesmo jeito que era. Isso sem Eliseu cobrar nada pela obra do Senhor. E então tinha um homem também na Bíblia Sagrada chamado Naamã. Naamã era um homem vitorioso, era bem visto, tinha prestígio diante do seu Senhor e ganhava também as guerras. E o Senhor também era com ele. Deus era com Naamã, mesmo ele sendo de outro povo. Então, ou seja, isso
foi bom para Naamã, porque ele ganhou muitas guerras. Mas do nada apareceu-lhe uma lepra e ele, né, ficou leproso e então ficou doente e com a doença incurável. E aí tinha uma menina que estava cativa dos filhos de Israel, que disse assim: olha, senhora, eu queria, com a esposa de Naamã, eu queria estar em Samaria, pois lá o meu senhor seria curado desta lepra. Lá tem um profeta que cura. E então o rei da Assíria manda Naamã para lá. E aí o rei de Israel acha que é pretexto para uma guerra. Só que Eliseu é avisado disso e sabe de tudo isso e diz assim: por acaso não há profeta em Israel para que estejas assim? Mande o homem a mim. E quando Naamã chega a Eliseu, Eliseu não o recebe. E aí, né, Naamã fica bravo porque Eliseu não recebe. Eu achei que Eliseu iria me receber. Por que que ele não veio? E daí em diante, Eliseu manda ele tomar banho no rio Jordão, que estava um pouco secando, estava ali um pouco enlameado, mas a água ainda dava para tomar banho. E então ele ficou bravo e não queria. Aí o servo de Naamã disse assim: ô Senhor, se Eliseu mandasse o Senhor fazer uma coisa difícil, o Senhor faria. Mas também, se ele mandasse fazer uma coisa fácil, o Senhor não o faria? Ele disse: sim, faria. E aí ele disse: e por que então não fazer? Então Eliseu foi convencido pelo soldado. E aí mergulhou 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, 7. Na última vez, a pele de Naamã ficou igualmente à pele de um bebê. E aí ele veio agradecer a Eliseu. Só que Elias tinha deixado bem claro que não vale a pena cobrar pelas obras do Senhor. As obras do Senhor, elas são de graça, 0,800. Então não cobrarás recompensa, Eliseu, pelas obras do Senhor. E aí Naamã foi todo feliz, dizendo assim: Eliseu, eu quero lhe recompensar porque você devolveu a minha saúde. Eliseu disse: eu não posso aceitar nada em recompensa das obras do Senhor. Então, ou seja, e aí Naamã vai embora satisfeito, acreditando mais em Deus, porque agora Deus ele fez um milagre através de Eliseu e não cobrou nada. Só que o ambicioso Geazi, que estava ali, que não tinha entendido ainda que as obras de Deus não se cobram, ficou de olho no dinheiro de Naamã. E então foi atrás de Naamã, escondido, e disse: olha, o meu senhor mudou de ideia com relação ao dinheiro. Ele quer agora uma parte do dinheiro. Eliseu disse isso na linguagem, né, nas conversas, vamos dizer assim, de Geazi. E então, sem hesitar, Naamã mandou o dinheiro. Mas quando chegou em casa, Eliseu disse assim: ô Geazi, por acaso o meu espírito não foi contigo quando fosse pegar o dinheiro de Naamã, o sírio? A lepra de Naamã agora vai passar para você para sempre. Eliseu mostrou aqui que as obras de Deus, elas são de graça, que ninguém cobra pelos serviços do Senhor. Então, este foi o vídeo do chamado aí de Eliseu, ok? Temas bíblicos, fatos francos, tema bíblico, a história de Eliseu. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreva em nosso canal.